tudo zen por aí? Eu sou Rosane Ventura, professora de yoga, meditação, terapeuta holística e agora também apresentadora do programa Positiva Cast Conexões, um programa que visa estabelecer uma conexão entre você e a sua espiritualidade, sua saúde, bem-estar, autoconhecimento. Uma jornada que vamos fazer juntos através de diferentes renomados especialistas que vão trazer seus conhecimentos, seus saberes mensalmente aqui para o podcast, compartilhando esse conhecimento que só vai agregar para que a gente juntos possa ter uma vida mais positiva, mais plena e mais em paz. Então, hoje eu estou muito feliz porque eu recebo aqui uma mulher inspiradora, empoderada, que assim como eu, passou por uma grande transição, diria disruptiva, uma mulher que me inspira, com uma força e com uma energia incrível. Com vocês, Fabi Correia, aromaterapeuta. Com vocês, essa mulher que, de certa forma, a gente tem muito em comum, porque você também passou por uma transição disruptiva, assim como eu, e também vem se apropriando de um trabalho que é o trabalho que, de certa forma, te curou, te transformou a sua família, que é como eu sinto também que acontece comigo, né, nessa caminhada de despertar, de autoconhecimento, de saúde, de bem-estar. Então, vou apresentar a Fabi. Fabi, né, não é só essa mulher incrível, ela é mãe de uma menina de quase 9 anos, que se formou em engenharia, depois de 14 anos de carreira executiva em uma das maiores empresas do Brasil, largou tudo para trabalhar com aromaterapia no final de 2017. Uma época que, imagina, a aromaterapia praticamente era um tema totalmente novo, né? Não se falava como hoje já se tornou um tema bem alta, mais popular. Hoje é uma empresária bem-sucedida que tem mais de 25 mil alunos nos seus 4 cursos online e orienta mais de 8 mil famílias com uma equipe de consultoras de bem-estar treinadas para ensinar protocolos e usos no dia a dia dos óleos essenciais. Então, com vocês, Fabi Correia. Tem que chamar de Fabi, né? Porque não, por favor, né? Eu perguntei qual é o nome. É Fabiana ou Fabiane? Porque eu chamo de Fabi. Fabi. Não, Fabiane, só minha mãe quando tá brigando comigo, entendeu? O marido, então, por favor, Fabiane. O marido, exatamente. Eu falei, deu ruim, fiz alguma coisa que não devia. Maravilhosa. Não, então, e mais, gente. Fabi, por favor. Fabi, eu fui saber disso quando a gente se conectou, lá através daquele que você me fez o convite de estar trazendo mindfulness para as suas, né, ali, mentoradas. E a gente foi saber que seu pai também, eu já trabalhei lá atrás, no passado a gente nem se conhecia, então são conexões. O mundo é uma ervilha, né? O mundo é uma ervilha. Eu diria que são muitas conexões. São muitas conexões. Fabi, antes de você começar a falar desse tema, porque assim, eu abri caixinha de perguntas e esse é um tema que eu sinto que as pessoas têm muita curiosidade de saber e eu tenho certeza que você vai trazer muito conhecimento. Mas antes disso, como é que a Fabi sai de uma empresa com uma vida estruturada, digamos assim, estruturada perante a sociedade, taxada como quase maluca pela família? Eu te entendo, porque minha família também, né, durante um tempo falou, meu Deus, o que a minha filha está fazendo? Sair dessa vida de executiva e agora vai ficar dando aula de yoga, meditação e essas coisas, gente. Como é que foi isso, Fabi? Como é que foi essa virada de chave? Como que você veio parar em 2017 com a aromaterapia? Rosane, acho ótima pergunta. Eu sempre gosto muito de falar sobre isso quando tem a possibilidade, porque de fato foi muito disruptivo e de fato, infelizmente, a gente ainda tem a grande maioria das mulheres se impedindo de pensar que pode ter um mundo lá fora diferente do que a gente está acostumado e que se a gente tiver coragem e força para enfrentar, né, os disse-me-disse, o julgamento, a gente pode se encontrar completamente
e até ser mais bem-sucedida financeiramente do que aquilo que a gente está acostumado a fazer, né? A gente é meio criado para ser mãe, cuidar de casa, ter um marido, se formar, ter aquele emprego, né, convencional. E a gente não se dá o direito de pensar 10 minutos que seja e se fosse alguma coisa diferente. Então eu conheci os óleos essenciais, eu ainda estava trabalhando, ainda estava na minha carreira executiva, mas eu vinha num crescente de descontentamento muito grande, de entender que ali não era mais o meu lugar. Eu aprendi muito, eu sou muito grata por todo esse período que eu estive lá dentro, por todas as pessoas que eu conheci, por tudo que eu aprendi. Mas chegou um momento que eu olhava e falava, cara, isso aqui não é pra mim, eu não pertenço mais a esse mundo. E ok, quem pertence, mas assim, eu não pertencia, eu não me sentia... Passou essa fase. Passou, eu não me sentia pertencente àquilo ali, né? E aí chegou um momento que eu não aguentei mais. E foi exatamente assim. Então não foi eu já tinha alguma coisa em vista, foi pelo desespero de não aguentar mais. E como eu tinha alguma estrutura familiar que me permitia fazer esse movimento de chutação de balde total, apesar de ter sido algo não muito planejado, eu fiz, tomei coragem, saí fora e fui buscar o meu mundo. E aí eu tive mais do que 10 minutos para pensar o que eu ia fazer. Teve bastante tempo, e aí... E aí tudo aconteceu, e aí eu comecei a trabalhar com aromaterapia, tive a possibilidade de trabalhar com aromaterapia, percebi o quanto que era escasso isso aqui no Brasil ainda, porque você vai na Europa, né? Você vai em outros países e você tem já o conceito da aromaterapia entranhado. E, inclusive, às vezes, até a primeira opção de cuidado, de saúde, né? Mas aqui a ainda... Índia nem se fala, né? Exato, exatamente. Mas aqui ainda é muito incipiente. Então, lá naquele momento, eu tive a coragem de resolver tomar essa decisão, porque era algo que eu já usava para minha família, que me fazia muito bem para minha filha, e eu vi um oceano de possibilidades porque as pessoas ainda não conheciam. Então eu falei, cara, é minha missão. Eu sei que se eu fizer isso aqui direito, eu vou conseguir ter o meu sustento, eu vou conseguir ter o meu retorno financeiro, porque eu não quero voltar nunca mais para um escritório. Então, vamos que vamos. Mas olha só, Fabi, tu pulou uma parte aí que eu sinto que é uma das partes essenciais, já que a gente está falando de óleos essenciais, que para mim, me tocou quando você falou a história com a sua filha, da repetição, porque eu sempre tento trazer essa clareza sobre realmente transformação, da gente não querer repetir os mesmos erros, né? Que a história se repita da gente para os nossos filhos. E você me falou isso, que isso foi uma coisa que fez com que você chegasse nos olhos em relação à sua filha, e com toda certeza isso te deu um olhar, uma propriedade sobre os olhos que é vivencial. Que eu sinto que isso faz toda a diferença também hoje para o seu sucesso, porque você realmente vê na sua vida, você aplica, assim como eu sou suspeita a falar, porque eu tenho um óleo para acordar, um óleo para dormir, um óleo para meditar, um óleo para fazer yoga, um óleo para digerir, tem um óleo para cada coisa. Mas como foi isso, dessa virada da sua filha, para você falar, nossa, isso está transformando dentro da minha casa, eu vou usar isso e isso vai virar a minha profissão, né? Isso vai virar o meu servir. Claro, não, com certeza. Eu conheci os óleos essenciais por causa dela, né? Eu sempre fui uma pessoa muito alérgica, muito, mas assim, eu brincava que eu era alérgica a mim mesma, porque eu tinha alergia a medicamento, eu tinha alergia a alguns alimentos, e assim, eu resolvi conviver com aquilo ali. Porque eu fui fazer vacina de alergia e eu tive alergia à vacina da alergia, tipo, nesse grau de alérgica. Uau, alérgicos de plantão, ouvintes alérgicos, espectadores alérgicos. Exato. Ouçam isso. Mas assim, eu não usava os óleos essenciais comigo porque eu não conhecia, eu não sabia desse recurso. Um dia, um médico virou para mim e falou, olha, seu caso é complicado, a gente vai realmente ter que ficar nesse medicamento aqui, junto com esse outro aqui, papapá. E eu falei, cara, eu não quero ser dependente desse negócio. Então, virei Rena Rudolph, nariz vermelho, escorrendo, né? Papelzinho aqui no bolso da calça, toda vez para poder limpar uma coriza. E desculpa, gente, eu não tô gripada não, tá? Eu só tô alérgica. E eu já tava, né? As pessoas já me conheciam, já sabiam da questão. Só que aí veio a Nina.
E assim, quem tem filho sabe que às vezes a gente tolera muita coisa pra gente. Mas quando chega aquele serzinho ali, você vê que é com ele, você fala, calma aí, pera, para tudo. E ela parecia ser tão alérgica quanto eu. E passou um filme na minha cabeça de todas as vezes que a minha mãe precisou correr comigo para fazer uma inalação no hospital, né? Porque não tinha tantas ferramentas assim, alguns anos atrás, né? Alguns anos atrás. Mas, e aquele vídeo passou pela minha cabeça, eu falei, cara, eu não quero isso. Não quero isso pra mim, não quero isso pra ela, principalmente, né? Não é possível que depois de mais de 30 anos a ciência não tenha evoluído, algo não exista, não é possível. E então, eu estava conversando com uma amiga minha de faculdade e ela me falou dos óleos essenciais. Ela, no caso, estava morando nos Estados Unidos. Eu falei, Ela, não, é totalmente natural. Eu falei, gostei. Você agradece a ela até hoje, né? Até hoje. Imagina, todos os inesquecível. Dias. Todos os dias. Eu falei, traz pra mim quando você vier pro Brasil. Ela trouxe e eu comecei a usar com a Nina. E no início eu comecei a usar, confesso, como um substituto ao remédio. Né? Eu não usava nada durante o dia. Eu não tinha o conceito do bem-estar perene. Da prevenção, de você não deixar chegar na crise. Eu não tinha esse conceito ainda. Então, eu simplesmente usava como um remédio natural, né? E mesmo assim, eu tinha resultados incríveis. Olha. Porque muitas vezes, quando ela apontava para uma crise, eu começava a usar os óleos e segurava. E aí eu não precisava entrar com um medicamento sintético mais forte. E eu já estava maravilhada com isso, né? Claro, já. Mas eu usava só na minha filha. E eu acho isso muito interessante, porque hoje eu vejo muitas mães que me procuram falando, não, eu quero usar para minha filha. E eu falo, beleza, essa vai ser a porta de entrada? Que seja, foi assim comigo também. Mas quando os olhos chegam na casa da pessoa, eu falo assim, agora vamos usar para você também? Já que você tem, né? Já que tá aí... Já que você já vai ali passar na filha, você já passa em você. Exatamente, você já usa em você também. Então, eu comecei por causa dela. Desculpa. Comecei por causa dela. Eu vi ali os resultados, né? E quando eu comecei esse movimento de transição de carreira, que se abriu a possibilidade de começar a trabalhar com os óleos essenciais de uma forma mais ampla, eu então comecei a usar em mim. E quando eu comecei a usar em mim, Rosane, a minha rinite melhorou. Olha isso, gente. Não tem nariz vermelho. Não tem nariz vermelho. Não tem papelzinho no meu bolso pra enxugar o nariz. Pra mim, esses são os melhores. É o relato mesmo. Exato. E aí eu falei, gente, calma lá. Quantas pessoas eu conheço que passam por isso e precisam entender que existe... uma forma natural de você ficar bem, né? Eu chamo de tecnologia. Isso é tecnologia de altíssima geração. Não é? E então, por isso, eu peguei isso como uma missão muito forte, sabe? Uma missão muito forte de levar isso, de abrir minha boca e levar isso para o maior número de pessoas possível. E aí, quando eu vi que tinha muita gente já começando a usar os óleos essenciais sem ter noção de como é que efetivamente usava, né? Tava comprando, mas não sabia como usar. Falei, não, esse povo precisa ser treinado, precisa de um curso, precisa de alguma coisa. E daí a coisa... E aí foi. E aí foi. Imagina. Hoje, né? Empresária. Exato. E aí a gente começa com um curso ali, um aluno acolá e tal, e a gente constrói essa maravilha que tem hoje. Maravilhosa. Gente, são tantas perguntas, Fabi, que eu não sei nem por onde que eu vou começar aqui com você. Uma coisa que eu sinto agora, assim, algumas coisas eu conheço, porque eu não sei se eu comentei já com você, mas eu faço uso dos óleos já desde 2017, que fazem parte da minha vida. E conforme eu fui atendendo as minhas alunas e as pessoas que chegam até mim nos retiros, eu senti de introduzir aquilo que me transformava. Mas tem uma questão que eu sempre falo, que qualquer produto ou qualquer coisa que você vá buscar uma terapia ou uma prática, você tem que saber a procedência, né, de quem está te atendendo ou daquilo que você vai consumir.
Tem alguma questão, aí não vamos falar nem só de qualidade, mas tem alguma questão assim de limitação para o uso dos óleos? Ou tipo, Rosane, porque tem essa discussão entre o inalar, o tópico, a ingestão. Então eu queria que você falasse assim um pouquinho, né? E também, de repente, trazer um pouco do que é o óleo essencial, porque eu acho que tem muita gente que ouve falar, sabe que é algo natural. Mas como que é a atuação? Porque pela inalação, sei lá, demora tantos segundos para chegar na corrente sanguínea, o efeito ele já começa a acontecer ali dentro do sistema. Se puder falar assim de uma forma bem didática para nós leigos, né, espectadores, ouvintes. Quanto tempo a gente tem aí pra gente falar? A gente tem. Você tá vendo? Vou falar não, que tem muita pergunta. Não, então assim, vamos deixar claro aqui para quem está ouvindo a gente, né, o que é o óleo essencial. Acho que antes de mais nada a gente precisa realmente responder essa pergunta, né? Então, o que é o óleo essencial? O óleo essencial é um extrato puro das plantas. Mas esse extrato é um extrato muito especial, porque esse extrato é onde está contido o sistema imunológico da planta. Então, existe uma teoria de como surgiu o óleo essencial. O óleo essencial surgiu quando as plantas saíram do meio aquoso, né? Quando o mundo começou a existir vida no planeta, existia vida abaixo da água. As plantas estavam todas subaquáticas. E lá, a água, ela protege de muita coisa, né? Até quando a temperatura cai, fica aquela crosta de gelo, mas embaixo a água está líquida. Sim. Então, quando a planta saiu desse meio subaquático para a superfície, ela teve que começar a se defender de um monte de coisa. Tanto de pragas, quanto de mudança de temperatura, né, fungos, etc. Ela teve que se defender. E aí a seleção natural, só sobreviveram as plantas que conseguiam se defender. E daí o que faz com que ela se defenda? O óleo essencial, que está contido nela. É quase como um antídoto para o sistema... o sistema imunológico da planta. Imunológico e está ligado à homeostase, né? Porque reequilibra o corpo. Exato. Então, você tem a planta que está... Por exemplo, a melaleuca. A melaleuca, originalmente, ela vem lá da Austrália. Então, ela fica no pântano. Num pântano, numa região pantanosa, né, da Austrália. Não é poluída, mas é uma região cheia de fungos, cheia de bactérias daquele local, por ser uma região pantanosa. Então, só sobrevive a melaleuca que tem a capacidade de se proteger de fungos e de bactérias. Consequentemente, o óleo essencial de melaleuca é um poderoso antifúngico e bactericida. Maravilhoso, superoso. Então, isso é o óleo essencial. O óleo essencial é esse extrato que fica super concentrado, porque ele é destilado durante várias horas, para você conseguir essa força, essa potência. Quando você pega, por exemplo, uma gotinha de um óleo de peppermint, que é o hortelã, equivale à potência de 28 xícaras de chá de hortelã. Então, eu vou pegar isso para fazer um gancho sobre essa questão da potência e do uso indiscriminado. Maravilhoso. Certo? Por quê? Porque quando você tem algo tão potente, a gente fala, né? A diferença, muitas vezes, entre o remédio e o veneno está na dosagem. Com toda certeza. Então, quando me perguntam, o óleo essencial, ele pode intoxicar? Pode. Pode. A gente tem casos de pessoas que se intoxicam, mas se intoxicam usando em muita quantidade, mas muito mais quantidade do que uma pessoa bem orientada usaria, né? Então, eu estou falando de alguém que vai ingerir 20 gotas de óleo essencial de uma vez só. Não espaçado ali durante o dia. Não espaçado durante o dia, por exemplo, né? E do mesmo óleo essencial. Ninguém vai consumir 20 gotas do mesmo óleo essencial, mesmo que espaçado durante o dia. Não vai. Mas tem pessoas que olham e falam, é só uma gota. Uma gota é tão pouquinho, né? Então eu vou colocar algumas aqui na colher, porque aí eu consigo o efeito desejado, porque não tem orientação. Então, por mais que você não precise ser aromaterapeuta para você usar os óleos essenciais, você precisa sim de orientação. Precisa entender algumas questões importantes, como, por exemplo, essa questão da potência de um óleo essencial, né? Quando a gente inala, muita coisa se perde no ar. Então, não tem um estudo de quantas gotas por dia você pode inalar. Porque é uma fração daquela gota que a gente acaba inalando. Mesmo que a gente pingue na mão e inale,
a gente inala uma pequena fração e o resto vai para o ar. Se a gente coloca num difusor de ambiente, tá no ar. A gente não está inalando tudo. Então, não tem um estudo de quantas gotas você pode inalar, porque toda vez que a gente usa uma gota, muito se perde e pouco entra no nosso organismo. Mas o inalar é tão poderoso que mesmo essa fraçãozinha que a gente inala, Rosane, em 2 segundos o nosso sistema límbico está funcionando, sendo ativado. 2 segundos, olha isso. Em 2 segundos. E o sistema límbico é uma parte do nosso sistema nervoso central, do nosso cérebro, que cuida das nossas emoções e que cuida das nossas memórias. A gente tem ali uma conexão, né, com vários hormônios do nosso corpo que são produzidos ou não em função da memória que o nosso sistema límbico manda para o nosso corpo, da informação que o nosso sistema límbico manda para o nosso corpo. Por isso que quando a gente está muito estressado, a gente não dorme direito. Por isso que quando a gente está muito estressado e não dorme direito, a nossa memória falha, porque está tudo ali, dependendo de um bom funcionamento do nosso sistema límbico. E para quem não acredita que 2 segundos é o número, eu vou pedir uma reflexão. Porque quando a gente está no hospital e a gente está indo para uma cirurgia e precisa fazer uma anestesia geral, como é que a gente é anestesiado? Dentro do quarto ainda? Realmente, antes aqui... Primeira coisa que fazem é dar um cheirinho pra gente inalar. É a primeira coisa que fazem. Pra mexer nessa área. Pra mexer nessa área. Com certeza. E de forma muito rápida. Então, depois que eles colocam ali um relaxante, algo que vai inibir a sua memória, qualquer coisa, porque já vai atuar direto no nosso sistema límbico, aí depois eles colocam a intravenosa e fazem outros procedimentos que são necessários. Tamanho é o poder e a rapidez de resposta do nosso sistema límbico. Mas aí, quando você inala e eu coloquei aqui na mão, também tá tendo efeito tópico na mão? Como que é isso? Acaba tendo um pouco, né? Tá. Também residual. Sim. Porque o óleo essencial tem as moléculas tão pequenininhas que, sim, ele é capaz de penetrar na nossa pele e cair na nossa corrente sanguínea. Esses mecanismos, eles foram todos estudados, né? Estudados pela ciência, estudados pelos laboratórios. Senão, a gente não conseguiria ter um adesivo de hormônio que a gente coloca no braço e ele regula lá pra gente não engravidar, né? Ao invés de usar um anticoncepcional local ou interno, a gente pode... vai liberando. E vai liberando aos poucos. Da mesma forma, o óleo essencial, quando a gente passa na nossa pele, e essa é uma das maneiras também de usar, ele cai na nossa corrente sanguínea e ele acaba tendo uma atuação sistêmica no nosso corpo. E o que eu digo assim, poxa, se você tá com uma dor localizada, se você está com uma má digestão, aproveita e passa ali localmente para você ter um efeito mais direto onde você está precisando de uma atuação, de um alívio para algum tipo de desconforto. Claro. Então, beleza. Então, já sabemos o que é óleo essencial, já sabemos que precisa tomar um cuidado em relação, né, à quantidade, obviamente. Mas contraindicação. Porque, às vezes, me perguntam isso, eu acho que eu já sei a resposta, mas os ouvintes não sabem, nem todos. Contraindicação grávida, idosos, algum tipo de alguma doença congênita ou com uso de medicamento, tem alguma restrição, alguma contraindicação ou algum óleo específico que não pode ser manipulado? Tem. Eu não vou conseguir aqui dizer quais, mas tem. Então, por exemplo, uma gestante que é uma condição que a mulher tá temporária, mas que muda tudo no corpo dela, né? Mesmo se for uma gestante totalmente saudável, porque às vezes tem, né, um pico de pressão, alguma coisa, mas mesmo que seja uma gestão totalmente saudável, ela vai ter que evitar os óleos essenciais que mexem com os hormônios femininos. A gente não quer mexer com, né, estrogênio, progesterona, a gente não quer mexer com nada disso durante a gestação. Então é bom que ela evite o uso desse tipo de óleo essencial, um gerânio, um jasmim e outros que podem mexer realmente, uma salva esclareia, então tem que evitar.
né? Mais um motivo para ter sempre a orientação de um profissional que realmente conhece. Né? Claro, com certeza. Não é um bicho de 7 cabeças, são poucas coisas que você precisa observar, mas é claro que você tem que tomar esse cuidado. Então, qualquer pessoa que tem uma condição específica precisa conversar com alguém para saber se naquela condição tem algum óleo que não é recomendado. Ah, tenho pressão alta. Legal, então vamos evitar usar alguns óleos essenciais que te deixem muito acelerados, muito agitados. Vai ter pessoa que não vai sentir nada, mas vai ter pessoa que vai ter desconforto. Claro. Isso também é de pessoa, algumas, né, é de pessoa para pessoa, mas você precisa saber que existe essa possibilidade, nem que seja para você experimentar com um olho no peixe, outro no gato, né? É porque cada ser humano é um universo, não tem jeito. Ver como que reage mesmo, né? Exato. Tem gente que fala que o peppermint, fala peppermint, que cada um fala de um jeito. Peppermint, mas peppermint. Então assim, peppermint. Tem gente que fala, nossa, outro dia me viram usando e falaram, nossa, se eu usar agora eu não durmo. Então assim, para cada um, realmente é um laboratório. Eu digo que é um laboratório, assim como o yoga, para mim, é uma oportunidade de laboratório de mim mesma. Eu sinto que com os olhos também a gente vai sentindo aquilo que se adequa melhor, né, durante essa jornada. E justamente por isso, não existe o óleo essencial miraculoso para tal coisa. Existe aquele que eu posso falar, cara, para mim funciona bastante, mas vai ter gente que vai preferir outro. Justamente porque cada ser humano é um universo, como você está falando, né? E a pessoa me pergunta, qual é o melhor óleo para ansiedade? E eu pergunto, mas você está ansioso por quê? Vamos porque se for por isso, é isso. Se for pelo outro, é aquilo. Maravilhoso. Não, e aí já vira uma sessão terapêutica. Né? Não deixa de ser, porque você começa a realmente entrar ali no por trás, né? Porque o ser humano, além de ser um universo extremamente único e complexo, ele também está sempre em busca, uma tendência da pílula mágica, né? Sempre. Então você me diz, então tá bom. Aí ele usa, uma vez eu ouvi uma paciente, uma aluna que eu tinha indicado lavanda para acalmar, para os momentos de ansiedade e tal. E aí ela me passou uma mensagem depois e falou assim, olha só, eu usei o óleo e não surtiu efeito. Eu falei, mas você pegou o óleo ontem. Tipo, não é assim. As pessoas ficam buscando uma pílula mágica, né? E essa pílula mágica, assim como você estava falando sobre esse preparo de você se antecipar e trabalhar na prevenção do que ficar trabalhando na remediação, que é a nossa indústria hoje, que leva a gente muito para esse lugar do remédio, do entorpecimento, né, de apagar ali o sintoma, é uma outra via, né, o trabalho com os óleos essenciais. É isso que eu sinto, assim. Claro, vai ter óleo essencial que você vai usar e você vai sentir imediatamente o efeito dele. Né? Quando você inala o peppermint, ele abre suas vias aéreas na mesma hora. Mas tem outras coisas que você precisa de um pouco mais de tempo para adaptar ao seu corpo. E ainda assim, essa questão do sono, vou pegar o gancho dessa questão do sono, né? Porque essa questão é uma questão. Para você ter uma ideia, tá, Rosane? Você sabia que 85% das doenças adquiridas, elas vêm em função de estresse crônico? De estresse crônico. De estresse crônico. Não sabia desse tal. Esse estresse que está no nosso dia a dia, todos os dias, um pouquinho pelo menos. 85% das doenças adquiridas, e essas doenças adquiridas pode ser desde uma tireoide, desde um nódulo em algum lugar do corpo, um princípio de câncer, até uma gripe, tá? Isso vai se construindo no nosso corpo. Com as nossas escolhas diárias. Com as nossas escolhas diárias. Sim. Nossos órgãos vão inflamando. O estresse inflama. E aí você desconta numa comida ruim que inflama mais ainda e o negócio vai. Então, 85% das doenças adquiridas, elas vêm de estresse crônico. Ou seja, poderiam ser evitadas com mudanças de hábitos. E um hábito que ainda é muito pouco divulgado é o hábito de cuidados emocionais. De cuidar do nosso emocional. Sim. E os óleos essenciais, eles são perfeitos para isso, porque de uma forma fácil, Total. você pinga um óleo ali na sua mão
E você fecha os seus olhos durante 10 segundos e respira profundamente. Porque só o ato de respirar, você sabe tão bem quanto eu, que já muda tudo. Com toda certeza. E você cria ali um momento ritualístico que você também tem uma pausa que vai lhe ajudar. Então, vira uma potência. Exato. De variáveis. E quando você entende que a prevenção, o cuidado diário, são a chave, tá ali a chave do sucesso do seu bem-estar, você vira uma chave dentro de você. Mas aí é uma construção, né, de hábito. Eu sinto assim que muita gente, e você deve saber, trabalha com isso há anos, o pouco do que chega para mim de informação, nossa, larguei os olhos, eu tenho uma dificuldade, mas é que eu não sei onde eu coloco, ou então a pessoa não consegue criar o hábito. Aí eu sempre falo, olha, eu deixo alguns óleos na minha mesa de trabalho, eu deixo aquele que eu uso antes de dormir do lado da minha cama, para facilitar. E tem aqueles SOS que eu carrego na bolsa, para você ir criando, né, esse hábito e realmente essa nova rotina. Claro, claro. Mas as pessoas, imagino... Mas qualquer hábito, né? Isso é pro hábito da academia, pro hábito de beber água, isso é qualquer hábito, hábito. Só que a pessoa vai esperar o quê? Tá entrevado numa cama para poder ter um hábito? Vai esperar chegar nesse ponto? Infelizmente. Tem muita gente que deixa esperar, que fala, não tenho tempo, fala, não tem tempo de pingar uma gota na mão e inalar durante 10 segundos. Porque também a pessoa fala assim, não, se eu não conseguir meditar durante meia hora, então eu não medito nem 10 segundos. Sim. Porque é como se aqueles 10 segundos não valessem a pena. Mas faz tanta diferença. Né? Então, voltando nessa questão do sono, a pessoa me fala assim, eu não estou conseguindo dormir. Eu pergunto, como é que é seu dia? Porque, às vezes, ela vai querer pingar uma lavanda no travesseiro... Mas não vai ser suficiente, porque ela chega em casa toda tensionada aqui, por conta do estresse e das tensões do dia, e ela tá com tanta dor aqui que a lavanda não dá conta. Ou então ela tá tão estressada e tá fazendo tão mal ao estômago dela, e ela tá com aquela digestão parada, aquela azia, aquela queimação, a lavanda não vai dar conta do recado. A mente vai ficar naquele espaço de dor. Exato. E não vai relaxar. Então, às vezes a pessoa vai falar, eu pinguei a lavanda no travesseiro e não funcionou. Mas será que é só a lavanda que você precisa? Né? Sim. E aí a gente começa a ter também um espaço de trazer uma consciência e trazer, às vezes, uma reflexão sobre si mesmo com a pessoa quando ela começa a usar os óleos essenciais e ela está disposta, que é muito bacana. Porque aí a pessoa passa a prestar mais atenção nela, coisa que a gente para de fazer, né? No medida que a gente está aí nesse dia a dia tão corrido de vulco-vulco. Sim, sim, sim. Nossa, maravilhoso esse olhar. É bem isso, bem isso. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu não... Acabou que a gente passou nessa parte da criança. Isso também é algo que tem uma discussão na época, até quando meus afilhados nasceram, me falaram, você tem que diluir com óleo de coco, porque o óleo é um extrato super potente. E um bebezinho, muitas vezes, né, é muito para ele. Como que é essa dosagem, ou isso você consegue dar alguma orientação para as pessoas que querem começar a usar nos seus filhos, de como se faz isso? Consigo super. A gente pode pegar, assim, uma fórmula mágica, digamos assim, de uma gota de óleo essencial para uma colher de sopa de óleo carreador. O óleo carreador pode ser o óleo de coco, o óleo de jojoba, qualquer óleo vegetal puro. Por favor. Não vão comprar aquele óleo de amêndoa da farmácia, porque aquilo ali só tem amêndoa no nome. Não tem amêndoa no nome. Só tem amêndoa no nome, vai olhar lá os ingredientes, né? Aí você acha que tá piorando a situação. Mas, enfim, você pode pegar um óleo vegetal puro e fazer uma proporção de uma gota para uma colher de sopa. Isso é 0,5% de concentração, tá? 0,5%. Super leve. E para peles super sensíveis... Tá, mas aí isso até que com a idade? Tipo, nasceu 3 meses, pode usar óleo? Pode usar. Ah, maravilhoso. Pode usar. Só não vai pingar na banheira. Vai usar ele diluído dessa forma, como eu falei. Mas pode usar. E aí, qual é a idade que vira para já usar o próprio óleo? Então, para usar o próprio óleo, a gente vai... Se você quiser botar um óleo puro na pele, por exemplo, uma lavanda pura na pele...
Tudo depende da sensibilidade da pele, tá? Mas, assim, a minha filha tem 9 anos e volta e meia ela passa. O mosquito me picou, ela vai lá, suja, ela não chega a usar uma gota, ela só suja o dedo na lavanda e passa ali direto na picada do mosquito, né? E ela vai fazer 9 anos agora em setembro. Tá vendo a mãe? Mas ela usa os óleos essenciais desde que ela tem 10 meses. O corpo dela já reconhece, já tem uma relação estabelecida com a planta ali, né? Exato. Então, a gente não tem... eu digo que a aromaterapia não é preto no branco, né? E olha que, pra mim, engenheira, isso foi um processo de autoaceitação. De rendição, eu diria. Rendição, Nem rendição, ela se rendeu. Foi uma das coisas que eu precisei aceitar. Mas, assim... O que eu digo assim, cara, começa com menos, começa com pouco, começa com 0,5% aqui, que eu tô falando. E vê como é que você vai reagir, como é que o corpo daquela criança reage, qual é o nível de sensibilidade que ela tem. E é uma coisa interessante, Rosane, porque quanto mais a gente usa os óleos essenciais, mais intuitivo a gente vai ficando. É conectado com a natureza. Exato. Então, vai chegar um momento que a gente vai olhar e vai falar, cara, eu vou colocar um pouco mais aqui, porque eu acho que meu filho, nesse momento, está precisando de um pouco mais, porque está numa crise, e aí na crise, a gente vai dar um estímulo maior para poder sair da crise. Claro. Tá com um vírus ali, tá com uma gripe, tá com um resfriado, eu quero interromper aquele ciclo ali, eu vou precisar de um pouco mais de intensidade de uso. Aí depois eu volto pro meu basal do dia a dia. Sim. Né? Maravilhoso. O que mais que você quer falar dos óleos? Porque eu tenho um monte de perguntas, mas eu queria saber, assim, se tem alguma pergunta ou algo que você sente que são das coisas mais importantes para se saber em relação aos óleos. Eu quero muito que as pessoas comecem a entender que os óleos essenciais não são um remédio natural apenas. Porque os óleos essenciais, eles podem ser, sim, um remédio natural. Minha filha tem bronquite. Quando ela tem a crise de bronquite, eu aplico os óleos essenciais no lugar de uma bombinha. Como um remédio natural. De forma concentrada, alguns específicos que eu uso só naquele momento, né? Mas ela usa todos os dias para evitar entrar em crise. E apesar dela entrar, entra mais branda. Então as pessoas falam, mas você vai usar óleo essencial, então nunca mais você vai ficar doente? Não. Não até porque vida não tem isso, né? Exato. Tá vivo. Sim, eu me estresso, sim, eu fico ansiosa, sim, eu fico eventualmente gripada, a minha garganta arranha. Então, gente, o óleo essencial, ele não é a pílula mágica, como você falou, né? Sim. Mas ele é um caminho para que a gente possa ter um nível basal de bem-estar maior, entre menos em momentos de crise e consiga ter menos uso de sintéticos na nossa vida, que trazem sempre um efeito colateral junto com eles, né? Mas o uso no dia a dia para aumentar o nível basal do bem-estar, entendendo aquele cuidado que a gente falou do emocional, é o que eu hoje quero que a gente consiga expandir mais e mais e mais. Porque a gente tem as globais, a gente tem as influenciadoras falando do uso que elas fazem dos óleos essenciais, e aí elas falam para a unha, elas falam para o cabelo, elas falam para as rugas, para a espinha. E isso é maravilhoso porque difunde que existe o óleo essencial, né? Sim. Mas ele vai bem além disso aí. Até inclusive, muitas vezes você deve se deparar com isso, as pessoas acham que é um cheirinho, é que nem quando eu uso óleo essencial espirrado no ambiente, e com os próprios florais, que eu trabalho muito com floral de bar misturado com óleo essencial. Tem esse daqui. Quando eu espirro, nossa, que cheiro agradável. As pessoas ficam muito conectadas, porque realmente o cheiro né, o olfato é uma dos como é que fala? Dos sentidos que mais conecta o ser humano. Não sei se você sabe disso, é mais do que a audição, mais do que o paladar, é o olfato. Então a gente realmente
pego por aquele ponto ali, por aquele cheirinho. Mas as pessoas, às vezes, não têm noção do desdobramento daquilo, de como aquilo está atuando no ambiente. Exato. Né? Daquele grupo também. Por isso que nos retiros eu sempre trabalho com os óleos essenciais. E eu falo, gente, momento constelação familiar. Vamos com... né? Aí eu vou falar aqui, porque é os nomes, que é o Forgive, que é o Blend. Vamos trabalhar com perdão. Então, assim, essa forma de entender que cada momento vai precisar de um óleo, ou você pode ter um óleo de apoio, faz muita diferença. E aí, às vezes, eu ouço assim, que você deve ouvir muito, mas é caro, né? Eu sempre falo, gente, o que é caro, em primeiro lugar, né? Porque é uma percepção de valor. E eu percebo que hoje, que eu já tenho minha farmacinha, foi isso. Eu comecei lá com 2 óleos, e aí depois eu fui aumentando, porque no momento que você tem vários óleos, aquele óleo que você comprou ali não vai terminar se você só tiver um. Óbvio, ele vai terminar, dependendo se você usar certinho todo dia, vai terminar no final do mês, se for um pequenininho. Mas se você tiver vários, eu tenho óleos que eu tô comigo há mais de 8 meses. Mas deixa eu pegar o gancho desse negócio Por do é favor, caro. pegue. Porque esse negócio do é caro é algo que bate no meu coração. E eu tava agora mesmo falando com uma pessoa sobre esse negócio do é caro, né? Então, vamos lá. Um vidro de peppermint. Uhum. Um vidro de peppermint de 5 ml tem mais ou menos 90 gotas. Gente, peppermint é hortelã-pimenta. Sim. Só pra lembrar que é a nossa linguagem. Sim. Então, assim, um vidrinho de peppermint de 5 ml tem 90 gotas, mais ou menos, de hortelã-pimenta. E custa R$85, mais ou menos isso. Ou seja, cada gota custa menos de R$1. Cada gota que pode te ajudar com a sua rinite, que pode te ajudar a ter mais disposição e ser mais produtiva no seu dia. Mais foco, atenção plena. Mais foco, mais atenção. Livrar a sua mente de pensamentos repetitivos. Você pode conseguir isso com tudo com uma gota. E se você usar 3 vezes no dia, você vai ter usado 3 gotas. Você vai ter usado menos de R$3. Mas se você sair tomar um cafezinho, ele custa quanto? Eu não sei quanto deve estar. 5, 4, se você tomar 7, uma Coca-Cola, depende do bairro, né? Se você tomar uma Coca-Cola, ela custa quanto? Não faço noção. Mas você com tem certeza. menos pudor de comprar uma Coca-Cola do que de usar 3 gotas de peppermint. Então, assim, você vai fazer um investimento nesse vidro que ele vai, com menos de R$3 por dia, poder te deixar mais produtivo, mais bem disposto, com mais energia, cuidar da tua digestão, liberar uma dor de cabeça de forma natural. R$3 por dia. É caro? Não, eu não acho caro. É isso. E mesmo que fosse mais. Para mim é a percepção daquilo que vai me trazer de resultado, que vai fazer toda a diferença, né, em relação ao valor. Mas eu entendo o que você está falando. Concordo. R$3 não é nada, né? Se a gente for olhar dessa forma, realmente. Mas as pessoas ficam presas, né, nesse espaço de é caro, quando na verdade eu entendo que não é gasto, que é um investimento. Sem dúvida nenhuma. Porque quando a gente adoece, quando a gente começa a entrar em estados mentais que depois são mais desafiadores para sair daquele lodo, daquela lama, a coisa fica muito mais custosa. Aí sim vira um custo. Sim. E quanto é que é o custo da farmácia? Nossa, farmácia, como eu já gastei dinheiro com farmácia. E quanto é que eu custo? Quanto é que custa a tua qualidade de vida? Quanto custa para você sua noite de sono? Quanto custa para você não ter aquela respiração encurtada só do meio para cima, porque você está altamente estressado e ansioso? Quanto custa isso para você? E se fosse só isso, né? Mas o que acontece quando fica depois, só aqui, né? O que acontece, né? Com cada célula do seu corpo. Exato. Aí, realmente é um... Então, Fabi, eu fiz um select aqui, eu sei que não tem pílula mágica, mas eu sou dessas. E aí, assim, antes da gente entrar nas pílulas mágicas que eu separei aqui, eu queria saber, na verdade, um dado, né, que hoje eu trabalho com saúde mental, saúde emocional, e um dado, que obviamente você sabe disso, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo, né, saiu recentemente, e
sinto que realmente cada vez mais a gente se torna mais ansioso porque a gente vive o tempo inteiro lá no futuro, preocupado, com os pensamentos acelerados e deixa de estar no momento presente. Eu sinto que hoje isso e a depressão, né, dentro dos dados, são os males que mais acometem a sociedade. Então, hoje, se você pudesse indicar para um ouvinte, para um espectador que esteja ouvindo a gente, porque eu não conheço quem não seja ansiosa, porque eu sou. Então, eu já aviso logo, falo, gente, eu não sou a namastê que não tem ansiedade, eu confesso, eu tenho ansiedade, sim. Agora, o que a gente faz com ela é que vai fazer toda a diferença. Exatamente. Então, o que você indica hoje, comecei hoje, extremamente ansiosa. O que você me indicaria? Tudo bem que eu sei que tem várias causas da ansiedade, mas uma mente que tem muita energia, né, e que quer criar muitos projetos. Por isso, pensa muito. Qual seria o óleo hoje que você me indicaria para a ansiedade? Se for para indicar um, eu vou indicar um blend. Pode indicar mais de um. Não tem problema. Aí, gente, anota que depois eu vou rever e vou anotar para mim também. Não, porque assim, tem um que eu tenho um no trabalho, um na minha bolsa, o mesmo. Tá, é um vidro na minha mesa, um vidro na bolsa, um vidro na minha cama. Acho que eu tô fazendo certo, gente. Vamos lá. Tem um blend que eu amo muito, que se chama Balance. Eu uso de manhã. Se chama Balance. Ele é um mix composto lá de uns, acho que 6 ou 7 óleos essenciais. E ele é de equilíbrio emocional. Eu brinco que é aquele que tinha que pegar... Sabe esses helicópteros que levam água para aspergir água quando tá na queimada das matas? Tinha que ter um aspergindo balance assim na população inteira, o sabe? O nome já fala balance, né? Balance. Tipo assim. Mas assim, ele é um óleo de equilíbrio emocional. Então, independente do que você precisa, se você precisa mais alguma coisa, menos alguma coisa, ele é um óleo que vai sempre te trazer para o centro. E não te deixa com sono. Então, ele é um óleo, se fosse para dizer um meio que universal, ele não vai deixar ninguém com sono, mas ele vai trazer todo mundo para o centro. E a não ser que você não goste de um aroma madeirado, ele tem uma aceitação muito grande. Tá? Mas, se você quiser um óleo singular, eu te diria laranja. Laranja é um óleo que ele Laranja? Olha... Laranja é um óleo que ele é cientificamente comprovado como tendo propriedades ansiolíticas e antidepressivas. Gente, aí você tem 2 em 1, né? 2 em 1. Resolve a questão da ansiedade e ajuda também a prevenir. Ele é extremamente indicado para puerpério, ele é extremamente indicado para colocar em ancionatos, né? Porque a gente sempre tem aquela ponta de depressão quando a pessoa vai ficando mais idosa, etc. Sim. Então, e a laranja é o que a gente chama de o óleo com a abundância da energia da luz solar. Então, você pinga a laranja doce, você pinga uma gotinha de laranja na sua mão e inala, e você faz ai. E ele é um cítrico que eleva o seu humor sem te deixar agitado. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso esse. Adorei. Eu achei que você ia falar outro. Acho Qual que eu não tô fazendo. Que eu ia falar? Serenity. Ah, eu achei que era Serenity. É porque o nome é serenidade. A pessoa precisa de serenidade. Não, o Serenity ele é maravilhoso para descanso. Então, a gente diz que o Serenity é bem o óleo, assim, do descanso. Até para a mãe que está aqui precisando de descanso, precisando de um momento de mais serenidade. Mas o Serenity, durante o dia, pode levar muita gente a ficar num estado mais letárgico. Porque tem dependendo da energia da pessoa. Isso não acontece comigo. Então, exato. Então, na maioria das vezes, tem um vetiver que dá uma ancorada. Então, ele é um óleo que eu prefiro indicar na maioria das vezes para de noite. Maravilha, viu? Tem que falar com a profissional mesmo, porque tem isso, cada um é um universo. Para mim, ele super funciona. Exato. Porque eu tenho muita energia, então... Falta de libido. Mulheres de plantão. Falta de libido. Fala aí, Fabi. Tem uma combinação que é das tops também, tá? Que é ylang-ylang com gerânio. Eu conhecia só lang-lang, gerânio. Ylang-ylang com gerânio. Mas aí pinga uma e outra e... Faz a mistura nas mãos. Se você tiver um difusor, coloca no difusor para você colocar... Já deixar o quarto no clima. Já deixar no clima, exatamente. Porque aí você atua no campo. Exatamente. Você não atua só para você, exatamente, né? Você já ajuda ali.
Exatamente. Porque ao mesmo tempo que ele vai relaxar, porque às vezes a mulher tá muito travada, porque, poxa, ela não tá gostando muito de como é que tá o corpo dela, ela não tá se sentindo tão feminina, então é uma combinação que vai trazer feminilidade e vai trazer um relaxamento para ela poder se, né, ficar mais descontraída e se soltar um pouquinho mais ali naquele momento. E deve trabalhar, provavelmente, a autoestima também, né? Se tem essa questão da feminilidade, da sexualidade, juntar isso. Agora, antes de eu continuar aqui, abrir uma outra caixinha na minha mente. Aromatizador. Vamos lá. Quantas gotas é indicado? Porque, assim... Como que mede isso? Eu vou lá no olho, no intuitivo, não tenho a menor noção, ninguém nunca me contou isso. Mas é bem assim. Eu sugiro que vá do menos pro mais. Então, assim, você tá começando agora, coloca no máximo 3 gotas de óleo essencial ali. Ah, Fabi, mas eu quero usar 4 óleos essenciais diferentes. Tudo bem, experimenta, né? Porque vai depender do tamanho do ambiente, se tá passando corrente de ar ou não tá passando corrente de ar, se vai ficar do seu lado ou se vai ficar longe de você, da sua sensibilidade olfativa. Mas começa, se você tiver sempre o driver começa do menos pro mais, porque é mais fácil adicionar do que tirar, né? Sim. Então começa do menos pro mais. Você vai ser sucesso, vai ser só sucesso, não tem problema. Tá dando certo, vamos ver. Tava indo na intuição, é muito óleo. E estresse? Tá ligado, é emocional. Não sei se você vai falar de novo do balance, mas talvez tenha alguma coisa mais indicada para um SOS, alguma coisa dessa forma. Eu gosto muito da lavanda, só a lavanda nesse caso, por quê? Porque a lavanda... Também temos comprovações científicas de que ela inibe os efeitos do cortisol alto. E o cortisol alto é um, né, dos principais ganchos aí de quando a gente está estressado. Então, quando ela inibe a produção de cortisol no nosso corpo... Ela mantém controle. Ela mantém controle ali daquele basal. Né? Maravilhoso. E inclusive, eu não sei se os nossos ouvintes sabem, mas quando o seu nível de cortisol está alto... Teu corpo não consegue produzir melatonina para você dormir. Interfere no sono. E interfere no sono. Não, interfere na libido, interfere... Em tudo. O cortisol, ele tem que estar alto numa parte do dia, de manhã, pra gente ter disposição, energia e tudo mais. Mas manter ele em níveis muito altos desregula uma série de outros hormônios que o nosso corpo é um monte de engrenagens, né? Sim. Então, se tem uma que não tá produzindo bem, que tá produzindo em excesso, outra vai produzir deficitariamente e assim por diante. Então, por isso que eu gosto muito do lavanda. Maravilhoso. Então, estressadas de plantão. Eu quero fazer um parênteses. Faz. Você fez alguns, eu quero fazer um aqui também. Faça. Muito bom. Assim que é bom, quando vem. Ouço muito o seguinte: Fabi, não posso usar óleo essencial porque eu tenho alergia a cheiro. E eu sou muito alérgica a cheiro, então não posso usar óleo essencial. Só que a pessoa não tem a consciência de que ela é alérgica a cheiro artificial, ela é alérgica a essências artificiais. Interessante isso. O cheiro do produto de limpeza é artificial, do perfume é artificial, os cheiros que Tudo estão que é aí, químicos, exatamente, dos produtos industrializados. E faz sentido, é o corpo dizendo, olha só, isso não é legal, né? Exatamente. Daquela varetinha que a gente compra para aromatizar o ambiente, daquele negócio que a gente coloca na tomada e sai o... Interessante. Tudo isso é artificial. Mas você tem... Aí eu pergunto para a pessoa, mas você tem alergia a cheiro de cebola? De alho? Do tempero que tá lá quando você compra, né? Do hortelã, do raminho de hortelã? Sim. Do raminho de manjericão? Olha. Não. Falei, porque esses são naturais e o óleo essencial vem daí. E eu era extremamente alérgica a tudo. Então eu falo isso da cadeira de quem usa óleo essencial e só fez bem, né? Só fez bem. Essa, pra mim, é a melhor cadeira, porque é de um lugar, né, que é o que você vive. E é o que você viveu ali, passou por isso. Procrastinação. Gente, esse tema, né, é um tema que chega muito pra mim. Procrastinar. Não sei se tem óleo pra isso. Gengibre. Olha, gengibre. Faz todo sentido. Gengibre é o óleo do empoderamento pra você ir lá fazer o que você sabe que tem que ser feito. Se você ainda não sabe, vai usar outro. Tá.
O gengibre é eu pra também quando poderia você usar, sabe. né? Não, mas aí é foco, o alecrim. O alecrim, ele é um óleo que ele vai te deixar mais ousada. Então, não é necessariamente pra você ficar mais corajosa, mais ousada. Mas tem coisas que a gente procrastina que não é uma questão de ousadia, de falta de coragem, né? Sim, sim. É só uma questão de realmente deixar um pouquinho pra depois. Então, gengibre. Experimenta passar gengibre procrastinação. na sola dos pés. Não, eu não tô procrastinando nada. Na verdade, eu preciso pausar mais. Aqui não tem nada de procrastinação, Fabi. Isso é só pra quem precisa agora. Na verdade, eu preciso de mais pausas, entendeu? Mais serenity. Mais serenity ao longo do dia. Olha, eu acho que eu sei as respostas aqui, mas eu acho que eu posso aprender também. Porque, gente, eu aprendo junto, né? Que os ouvintes vão aprendendo, os espectadores, mas eu tô aqui o tempo inteiro absorvendo. Baixa autoestima. Não deixa de ser falar de um empoderamento, né? Sim. Mas a gente tem que... Eu acho que nesse ponto a gente tem que trabalhar mais o amor próprio. Né? Porque a autoestima, ela não está ligada a se eu tô com mais ou menos quilos no meu corpo, enfim, como é que tá o meu cabelo. Ela tá muito ligada a o quanto que eu me amo. Essa é a raiz, né? Essa é a raiz. Então, a gente precisa trabalhar um pouco do amor próprio. Então, o óleo de rosas, ele é maravilhoso para isso, né? E a gente tem alguns blends também que podem ser maravilhosos, como o Passion, que é um óleo que, apesar de ter o nome paixão, e as pessoas ligam ele com, por exemplo, a questão da libido. Então, eu achava, eu tenho do lado da minha cama. Confesso. Mas ele é muito usado para a questão do amor próprio, paixão pela vida. O termo paixão de forma mais abrangente. Pensa ele mais abrangente. Então, alguém que perdeu a paixão pela vida, que perdeu a paixão por si mesmo. E que reflete lá, porque quando você fala em troca, em sexualidade, você fala em pulsão de vida. Claro. E você vai lá e você introduz o Passion. Nossa, maravilhoso! Adorei essa aula. Insônia, também um grande mal atual, que tem as suas raízes lá, que a gente sabe, né? O estresse, a depressão e outras questões também, mas tem as pessoas que, assim, que vêm com isso. Acho que de alguma forma genética, tem pessoas que têm insônia braba. Tem. E eu realmente não sei, assim, qual é o óleo numa situação dessa, se você tem alguma coisa para indicar. De novo, varia de pessoa para pessoa. Sim. Mas eu vou deixar 4 indicações aqui. E daí, a pessoa pode usar os 4, pode usar uma combinação dos 4. Pode vai experimentando. Vai experimentando, exatamente. O próprio Serenity, que a gente já falou aqui. Maravilhoso. Muitas pessoas se adaptam perfeitamente bem, porque ele tem lá dentro lavanda, camomila, vetiver, que é um óleo que ancora o sono profundo. Então, é uma mistura boa, que muitas pessoas usam e tem resultados muito positivos. Uma outra combinação que eu vejo dá muito certo é de laranja com lavanda. Por quê? Porque, como eu disse, a laranja tem as propriedades ansiolítica e antidepressiva. Mas não é um óleo que te dá energia, que te desperta, que vai fazer com que você não durma. Não é isso, né? Não é isso. Mas, muitas vezes, justamente a pontada de depressão e o excesso de ansiedade que fazem com que você tenha um problema muito grande no sono. E, às vezes, a lavanda sozinha não é suficiente para isso. Mas a combinação dos dois pode dar bom. E eu coloco um terceiro nessa combinação, que é a copaíba, da nossa maravilhosa Amazônia. Por que a copaíba? Porque a copaíba, ela relaxa o nosso sistema nervoso central. A copaíba, ela tem um componente, um canabinoide, análogo ao CBD. É por isso que ela atua muito também para dor, né? Porque eu conheci a copaíba muito para dor física. Além dela ser anti-inflamatória e tudo mais, ela tem esse componente análogo ao CBD, que tá ficando, inclusive, super, né, em voga. As pessoas estão falando mais sobre isso e eu acho ótimo.
porque também traz aí solução para muita coisa. Quando me perguntam, Rosane, o que está fazendo efeito? Eu falo, gente, eu uso yoga, eu uso a meditação, eu uso terapia, eu uso óleo. Conjunto de obra, é um conjunto da obra. Então, assim, esses 3 costumam também dar um excelente resultado, sabe? A lavanda junto com a laranja, junto com a copaíba. Maravilhoso. Aí você cria o seu próprio blend. Isso. Ali, faz a mistura. Exatamente. Maravilhoso. Maravilhoso. Veio aqui, mas sumiu. Porque não está aqui escrito, eu ia te fazer uma outra pergunta. Daqui a pouco vem de novo. Então, assim, Fabi, antes de eu pedir para você trazer uma mensagem para os nossos ouvintes e para os espectadores do Positive Cast Conexões, dentro daquilo que eu oriento a galera, eu queria saber se você quer passar a sua mensagem, porque, assim, talvez aqui a gente passa tão rápido, né? Tão pouco tempo para falar de um tema que você vem estudando há anos profundamente, mas você hoje atua não só como, posso falar professora, mentora, várias coisas, né? Porque Sim. você ali está com o seu curso, mas tem alguma outra forma que você atua? Você lidera equipes? Como que as pessoas conhecem o seu trabalho? Qual é o tipo de trabalho que você oferece? Porque eu sei que você também é uma guiança hoje para muitas mulheres e homens, pessoas que estão buscando uma nova forma de renda mesmo, né? De rentabilizar, buscar um novo caminho. E eu não sei se você quer falar um pouquinho disso aqui pra gente. Rô, te agradeço por me dar esse espaço, né? Hoje, de fato, eu tenho 4 cursos que são cursos constantes, estão o tempo todo à venda, né, online, onde eu fiz aquele conteúdo realmente com o meu coração, botei o meu coração ali para ajudar as pessoas que querem saber mais no uso, mas também, eventualmente, trabalhar com aromaterapia, né? E dentro desse viés do trabalho da aromaterapia, você pode ser um aromaterapeuta, você pode ser alguém que vai fazer cosméticos naturais, né, os próprios blends para poder vender isso para as pessoas, para facilitar o uso das pessoas. E você também pode ser um propagador disso, né? Então, quando você abriu falando que eu tenho aquela, né, mais de 8.000 famílias que são cuidadas por uma equipe de consultoras de bem-estar, é justamente esse outro trabalho que eu tenho, que foi a forma que as pessoas me perguntam, por que você não é aromaterapeuta, Fabi? Eu falei, porque eu ser aromaterapeuta ia levar os óleos essenciais até onde a minha voz alcançasse. Mas quando eu tenho uma equipe de consultores de bem-estar que eu oriento não só como que vai ser feito o uso correto dos óleos essenciais, mas também como que elas podem passar essa mensagem adiante, eu multiplico a minha voz. Com certeza. Você amplia, você expande. Eu amplio. E quem quiser saber mais sobre isso, porque acaba trazendo sim uma fonte de renda, a gente tem diversas pessoas que viabilizaram uma transição de carreira, que viabilizaram um complemento de renda. Eu adoro o meu trabalho, mas eu não ganho o suficiente para poder viajar com a minha família. E através desse trabalho com os óleos essenciais, isso foi possível para elas, né? Eu falo muito sobre isso no meu Instagram, então eu deixo aqui o convite para que possam vir até o meu Instagram, onde eu falo sobre isso. E quem quiser, né, se identificar e quiser também fazer parte disso, ter a minha mentoria, ter a minha orientação, vai ser um prazer. A gente vai conversar sobre isso no WhatsApp e a gente vai dar esse próximo passo juntos, com certeza absoluta. Vai ser Qual é o prazer. seu Instagram? Gente, o Instagram da Fabi é uma loucura, porque ela faz vídeos incríveis, ela dá várias dicas, porque eu queria ter mais tempo para entrar e ficar fuçando, porque toda vez que passa ali, você está trazendo uma informação, então a gente escolhe o tempo inteiro o que a gente vai consumir, o que a gente vai nutrir. Então, assim, hoje eu sou muito seletiva com as pessoas que eu sigo e realmente só sigo aquelas pessoas que fazem diferença no meu dia. Então, gratidão pelo seu trabalho, porque é incrível. Então, deixa o seu Instagram, por favor. Com certeza. É super simples o meu Instagram. Fabi Correia. Tem coisa depois, mas se você colocar Fabi Correia sem o I, Fabi Correia... .ae de óleos essenciais, mas Fabi Correia ele já vai aparecer e tem lá muito conteúdo
que eu faço realmente de coração para trazer coisas assim que façam sentido, que valham a pena. Né? Eu arriscaria dizer que Fabi é uma das primeiras, se não uma das maiores influenciadoras de óleos essenciais hoje, uma referência para mim. Então, não é à toa que você foi convidada para estar aqui, que eu estou realmente selecionando a dedo aquelas pessoas, aqueles profissionais que realmente podem trazer esclarecimento e apoiar as pessoas nessa jornada, porque o Positivecast Conexões, eu sempre falo que eu me sinto muito como uma facilitadora de caminhos, uma pessoa que ajuda a despertar, né, outras pessoas através daquilo que me despertou, aquilo que apoia a minha jornada. Então, os olhos fazem parte disso. Então, faz parte da caminhada de autoconhecimento. E a forma como você trouxe é bem isso. É aquele momento que você tem de pausa, que naturalmente, no dia a dia, a maior parte da sociedade não tem nem esse momento. Né? A gente, geralmente, quando vai cair na cama, quando eu falo nome aqui da... Pum! Já cai naquele automático e não tem esse momento de se olhar e de se perceber. Né? Até de como está a respiração, de como está o sentimento. E abre o olho e... Tá no horário já. Hábito. O hábito. O hábito. O hábito. Muito óleo essencial. Eu queria te pedir para você deixar uma mensagem, tá? Você respira e vê o que vem para você, o que você deixaria de mensagem ligado à conexão e positividade para os nossos ouvintes. O que você sente de trazer aí do seu coração? Eu diria, cuidem-se. Cuide do emocional. Pensa que isso aqui, essa máquina que é perfeita, todas as engrenagens foram feitas para funcionarem juntas, em conjunto, em harmonia. E essa mesma máquina tem que funcionar por o quê? 90, 95 anos? Então, todo mundo que está ouvindo tem aí muitos anos ainda pela frente que essa máquina aqui precisa funcionar. E ela só vai funcionar se a gente colocar coisas boas para dentro. Boas vibrações, uma boa alimentação, né? Bons hábitos. Não adianta ter uma Ferrari, se você colocar gasolina adulterada, ela vai dar ruim. Sim. O corpo humano é a máquina que tem que funcionar durante o maior número de anos. E não tem reposição de peça. Então a gente precisa cuidar dessa nossa máquina todos os dias. Então começa agora. Porque essa decisão que você está tomando hoje, ouvindo a gente aqui, que vai fazer a diferença para os seus próximos anos de vida. Com toda certeza. Ai, gratidão, Fabi, gratidão por você aceitar o convite, arrumar esse tempo, eu honro muito, sabe, o tempo das pessoas, porque realmente é algo que é um artigo de luxo hoje, que eu digo. Ele realmente tem muito valor. Então, eu sei que você tem aí uma agenda super atribulada e você ter conseguido esse tempinho para estar aqui compartilhando. Te agradeço. Vou falar aqui para os ouvintes que, se ficar alguma dúvida, para os espectadores... Estou olhando para a câmera falando Covid. Mas, gente, eu não sou apresentadora, me tornei agora, né? A pessoa na jornada, né? É essa pessoa aqui. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E aí também eu aciono a Fabi, ou vai lá no Instagram dela, manda um direct e, né, se aprofunde nesse conhecimento, porque realmente ele é transformador. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui nesses últimos minutos com você. E eu espero que realmente a gente leve essa mensagem, porque tudo faz parte de uma criação de consciência, né? Então, que a gente possa levar a mensagem de várias formas diferentes, por várias vias diferentes, para ir ampliando essa consciência desses nossos ouvintes. E dos nossos espectadores também. Se você, de alguma forma... Você sentiu impactado, sentiu que ressoou, que fez sentido, que de alguma forma agregou para o seu dia de hoje esse conhecimento que a gente acabou de trocar aqui, de receber. Eu convido você a compartilhar com as pessoas que você ama, para que a gente possa, de chaminho em chaminha, ir expandindo e ampliando a força da luz e do conhecimento, que a sabedoria está muito ligada a
luz do conhecimento. Cada vez mais a gente ir descortinando e eliminando essa ignorância que nos cerca como seres humanos. Então, se você tiver alguma dúvida, você deixa aqui nos seus comentários. Se você tiver alguma sugestão de profissional, de tema, eu vou me sentir muito honrada de alguma forma de poder contribuir e receber, quem sabe, né, atender esse pedido. Então, fica aqui o meu convite também para que você siga as redes sociais da Rádio Positividade, siga o meu Instagram, @RosâneVentura com 2 As, onde eu trago muito conhecimento, muitas práticas, onde eu compartilho o meu melhor ligado a esse universo de autoconhecimento. E siga também Fabi Correia, porque com toda certeza ela também vai fazer parte de uma jornada de transformação através desses saberes que você acabou de assistir aqui com a gente. Namastê.